Todos peguem o Evangelho e abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22, onde diz o seguinte: acompanhe, caso você não tenha, acompanhe com atenção as minhas palavras. Se você não tem um Evangelho aí, acompanhe com o teu ouvido, com bastante atenção. E se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, chega perto desta pessoa, divide a leitura com ela. Divide a leitura com ela, vê se tem alguém perto de você sem o Evangelho. Diz o seguinte: e a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram-lhe açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê nisso que eu li aqui? De todo o teu coração? Você crê que o Evangelho é a resposta de Deus para a tua vida? Coloque o Evangelho sobre a poltrona, desocupe as tuas mãos, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir mais e mais e mais. Senhor Deus, nós vamos pregar a tua palavra agora. Que a tua palavra saia através dos nossos lábios e entre no ouvido desta pessoa. E enquanto nós pregamos, abre o seu coração para ouvir. E que ninguém saia deste lugar sem receber a bênção que veio buscar. Meu Deus, enquanto nós pregamos, vai abençoando cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Paulo e Silas estavam presos por causa da sua fé cristã. Sabe qual o crime que eles cometeram? O crime foi o seguinte: Paulo e Silas entraram numa cidade para pregar o Evangelho, e quando eles estavam indo no caminho desta cidade, uma moça começou a seguir Paulo e Silas. Paulo e Silas eram estrangeiros dentro daquela cidade. Eles não eram moradores daquela cidade, eles estavam ali para evangelizar. Eles estavam ali pela vontade de Deus. Deixaram Jerusalém e foram até a Macedônia. E eles estão andando na praça daquela cidade e vem uma moça atrás deles. E esta moça era muito conhecida na cidade, porque ela era uma pitonisa, isto é, ela era uma adivinhadora. Era uma mulher que fazia consultas populares, mas ela não era livre. Ela era propriedade de dois homens. Naquela época havia escravidão branca. Ela era propriedade daqueles dois homens. E ela ficava o dia inteiro dando consultas e cobrando pelas consultas espirituais que dava. E ela profetizava o dia inteiro, adivinhava o dia inteiro, predizia o futuro das pessoas. Realmente ela tinha um espírito de adivinhação que era explorado pelos dois senhores que ela tinha. Então, aquela moça, quando viu Paulo e Silas passando, Paulo e Silas eram desconhecidos para todos na cidade. Mas aquela moça tinha um espírito de adivinhação. Então ela começa a ir atrás de Paulo e Silas. E ela começa a gritar para os habitantes daquela cidade. Eu quero que você acompanhe no Evangelho,
para você ver que aqui nada é inventado. O que eu estou te contando, de fato aconteceu. Veja o que diz aqui o versículo 17. Esta moça, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Não foi um nem dois. Era só Paulo e Silas passar. Aquela adivinhadora aí atrás. E dizia quem eles eram. Ela dizia: estes homens, apontava para Paulo e Silas, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Nós estamos lendo o versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, o pregador, o apóstolo dos gentios, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Eu quero chamar a tua atenção primeiro para a ordem que Paulo deu ao Espírito e como esse Espírito está escrito aqui no versículo 18. Vamos lá. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele não falou para a moça. Ele não falou para a adivinhadora. Ele disse ao Espírito: confira no teu evangelho. Essa palavra Espírito que está aqui, está em maiúsculo ou está em minúsculo? Observa bem. A palavra Espírito começa com letra maiúscula ou com letra minúscula? Minúscula. Na minha Bíblia também, no meu evangelho também, começa com minúsculo. Muito bem. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Outro ponto que eu quero chamar a tua atenção para a tua reflexão. Por enquanto eu não estou falando nada, eu só estou te mostrando. Eu quero que você vá pensando. É preciso que você aprenda a pensar e analisar o Evangelho. Você precisa aprender a tirar as suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para fazer tua cabeça, não. Você está enganado. Eu não estou aqui para fazer você mudar de religião ou para mudar a tua opinião. Não. Eu quero te mostrar só o Evangelho. O que o espírito que estava naquela moça que adivinhava, aquele espírito por acaso contou alguma mentira? Ele estava mentindo? Não, igreja, eu quero que você analise. Analise. Quando Paulo e Silas passavam, a moça ia atrás, impelida por aquele espírito de letra minúscula que estava nela, e era um espírito de adivinhação. Versículo 16, eu vou te mostrar que era um espírito de adivinhação, ó. Olha o que eles dizem aqui. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quer dizer que aquele dom de adivinhação que ela tinha por causa daquele espírito de letra minúscula, dava lucro para os donos que ela tinha. Ela era explorada. Aquilo não era dado de graça. A pessoa que quisesse uma consulta espiritual, uma previsão do futuro, um relato do passado, ou um esclarecimento, tinha que pagar uma consulta espiritual. Eu estou te mostrando dentro do Evangelho. E quando ela via Paulo e Silas passando, o espírito que estava nela fazia com que ela seguisse Paulo e Silas, e o espírito não mentia. Preste atenção nisso.
O Espírito não mentia. Vamos ver o versículo 17, eu quero ler com você, acompanhe no Evangelho. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O Espírito não estava mentindo. Não era nenhuma calúnia, nenhuma mentira. Mas Paulo era um homem que também tinha um espírito. Paulo, aliás, era um homem cheio deste outro espírito. E o espírito que Paulo tinha é um espírito com letra maiúscula. Paulo era um homem transbordante daquele espírito que se escreve com letra maiúscula. Foi esse espírito que mandou Paulo para a Macedônia. E Paulo está ali para fazer a obra de Deus, ele não sabe o que é. Então Paulo virou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus eu ordeno que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Você está compreendendo? Você está começando a raciocinar? É tão comum você ver, abre qualquer jornal de São Paulo está lá, consultas espirituais. É verdade ou não é? Você paga tanto, vai lá e é feita uma consulta. Prevê o futuro, fala do passado, e as pessoas vão consultar. E muitas vezes esses espíritos falam a verdade. Falam a verdade. O espírito não estava mentindo. Paulo e Silas estavam anunciando o caminho da salvação e os dois eram servos do Deus Altíssimo. Era verdade. Mas Paulo virou para o espírito e mandou ele embora e ele saiu em nome de Jesus. Por que o espírito saiu em nome de Jesus? Porque Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. O espírito que estava naquela moça não era de Deus, mas era um espírito do mal. Ainda que ele pudesse falar a verdade, ele não era de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele não seria expulso em nome de Jesus. Eu não quero me consultar com ninguém. Eu não quero. Paulo não queria. E você também não deve querer. Pastor, mas eu vou lá, ela adivinha tudo que eu fiz. E já fez previsões de coisas da minha vida que deram certas. E eu tenho costume de fazer essas consultas. Eu tenho costume de ir lá, eu pago a consulta, eu vou. Sabe o que acontece? Aquela pessoa está escravizada por um Deus chamado Mamon, que é o Deus da riqueza, porque ela cobra para dar consulta. E aquela pessoa está escravizada por um espírito de adivinhação. A pessoa não é livre. A pessoa não é livre. Eu estou cansado já de conversar com pais de santo e mães de santo, e até com médiuns, que eles viraram para mim e disseram: pastor, há quanto tempo eu já tenho um espírito aí que eu desenvolvi, eu recebo, eu dou consulta, mas eu não sou feliz. Quantas mães de santo vieram falar comigo e disseram: pastor, eu não compreendia. Eu estava lá na minha casa e tinha fila no meu portão para lá da meia-noite. Eu passava a madrugada fazendo adivinhação, o espírito incorporando e falando. E muitas pessoas me procuravam, ricos me procuravam, pobres me procuravam, pagavam para eu dar consulta. E eu estava ali dando passe nas pessoas, e eu mesma não era feliz. Eu mesma só pensava em me matar, só pensava em morrer. Esta moça, ela falou para mim o seguinte, que ela tinha até um centro no fundo do quintal dela, muito frequentado. A pessoa está lá, a pessoa está adivinhando as coisas, está dando consulta, mas a vida dela está em trevas. Ela está atormentada, ela pensa em se matar, morrer, sumir, ela não tem o que comer. Um pai de santo virou para mim e falou assim: pastor,
Eu atendia até prefeitos de São Paulo. Os políticos vinham tudo na minha casa pedir conselho. Artistas da TV Globo vinham na minha casa para eu fazer trabalho, para eu jogar búzios, para eu ler cartas, para eu fazer adivinhação. Pastor, eles me pagavam R$1.500 uma consulta, R$1.000 uma consulta, mas chegava no dia seguinte eu não tinha o que comer. Vivia doente, no dia seguinte não tinha o que comer. O que é isso? O que é isso? É escravidão. Mas tanto aquela mãe de santo, como este pai de santo, e como muitos que eu conheci disseram: pastor, quando eu estava lá com aqueles espíritos, eu não tinha paz nem alegria de viver, eu não tinha fartura, eu não tinha nada, passava até fome, só pensava em morrer. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo de Deus, depois que eu recebi Jesus como meu Salvador, pastor, agora eu sei o que é vida de verdade, agora eu sei o que é ser cheio do Espírito Santo. Olha, mesmo que seja verdade, não dê crédito. Não dê crédito. Por isso não leia horóscopos. Não procure cartomantes. Não procure pessoas que jogam búzios. Não procure. Porque eu estou te mostrando que isso não é de Deus. Se fosse de Deus, Paulo teria falado: ai, que bom, me ajuda aqui a pregar o Evangelho, vai. Se fosse de Deus, Paulo ia falar: que bom, vem comigo e vai contando para todo mundo que eu sou servo do Deus Altíssimo e que você tem prestígio nessa cidade, moça, todo mundo te conhece nessa cidade, você é uma grande adivinhadora, então vem comigo, me ajuda a pregar o Evangelho, conta para todo mundo da cidade quem eu sou, fala que eu sou servo do Deus Altíssimo, me ajuda a pregar. Paulo não pediu essa ajuda, por quê? Porque não era de Deus. Eu não quero uma ajuda do diabo. Eu não quero cura do diabo. Eu não quero prosperidade do diabo. Olha, eu prefiro francamente levar um tapa na cara vindo do Senhor Jesus. Eu prefiro levar uma cuspida no meu rosto vindo do Senhor Jesus do que receber uma bênção do diabo. E você? E você? O que você prefere? Tem gente que fala: não, resolvendo o meu problema não importa, eu vou onde resolver o meu problema eu vou. Não é assim não. Porque a palavra de Deus, o Evangelho diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Qualquer outro lugar que você for, você pode até acontecer ali algum milagre, alguma coisa, algum sinal. Você pode até parecer que vai melhorar, mas você não vai melhorar de verdade, como nenhum pai de santo é feliz, nenhuma mãe de santo é feliz. Eu nunca vi um macumbeiro feliz. Nunca vi. Por mais prestígio que tenha o pai de santo, a mãe de santo, eu nunca vi nenhum deles felizes. Nunca vi. Por quê? Porque não é bênção de Deus, não é bênção divina. Paulo não precisava do testemunho do espírito que estava naquela moça, porque dentro dele tem um espírito maior. Ele precisava só do testemunho de Deus. Mas quando Paulo mandou aquele espírito embora, a moça não adivinhava mais nada. Ela foi dar consulta. Depois, os patrões dela colocaram ela sentada ali para atender o povo. E estava a fila já para ela atender. E a pessoa chegava, ela não sabia mais nada. Não incorporava mais espírito nela. Não baixava mais nada nela. E os patrões: vai moça, vai logo. Adivinha o que está acontecendo com essa pessoa, que ela já pagou a consulta. Eu estou me esforçando, eu estou me concentrando, mas não sei de nada. Não, se esforça aí. Não, mas não estou conseguindo. Olha, toma o teu dinheiro de volta, vai embora. A próxima pessoa pagava. Vai, adivinha aí. E ela: ai, não sei de nada. Não sei de nada. Mas como não sabe? Eu não sei de nada. Mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu estava indo atrás de uns homens e eu tinha um peso muito grande. Eu era muito sobrecarregada. Aqueles dois lá, o Paulo e o Silas, eu estava indo atrás deles. Mas aí, aquele Paulo olhou na minha direção e ele fez uma oração. E aquele peso que tinha em cima de mim saiu na hora. Eu não sei o que aconteceu,
mas eu sei que agora eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. A única coisa que eu sei é da minha vida. Eu não sei mais da vida de ninguém, não sei mais nada de ninguém, mas da minha vida eu sei. Agora eu sou uma mulher feliz. Os patrões, os donos, os amos ficaram revoltados, prenderam Paulo e Silas, e veja o que aconteceu com eles. Veja que a cidade foi colocada em revolta, e os que eram os donos daquela jovem, versículo 19, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, acabou a exploração. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Esse castigo com varas era um castigo ministrado com o corpo nu. Rasgava-se a roupa da pessoa, abaixava-se até a cintura, a pessoa ficava com as costas livres, aí eles pegavam uma vara e açoitavam. A média de açoites era de 40 açoites por sessão. E o último açoite era 39 menos 1. Isso na lei judia. Mas os romanos não, era o juiz que decidia. Como o juiz hoje decide quantos anos o bandido pega de cadeia. É o juiz que vai arbitrar a pena. Naquela época também. São 30 açoites, 40, 50, 60, 70, 80. O evangelho não diz quantos, mas eles foram açoitados e era um castigo cruel, te garanto. Te garanto. Eu só apanhei de vara uma vez. Só apanhei de vara uma vez. Quem já apanhou de vara quando era criança? Fala sério. Ô louco, mas aquilo dói, não? Minha mãe, a única vez que ela me bateu com uma vara, era uma varinha de marmelo, bem fininha assim, que ela tirou as folhas, eu vi. E ó na perna, tchum! Na hora que pegou, eu saí correndo. Mas Paulo não tinha para onde correr. Estavam amarrados e foram açoitados com vara. Mas dói demais. Dói muito. Abre as costas e começa a sangrar. E é uma atrás da outra. Paulo e Silas estão sendo açoitados. Continuando a leitura. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Imagina o seguinte: depois deles estarem moídos, com os açoites sangrando e as feridas abertas, carne viva, que a roupa encostando já doía, só o tecido encostando na roupa já doía, as costas ensanguentadas. Eles foram entregues ao carcereiro e disseram: guardem estes homens, Paulo e Silas, com segurança. E o carcereiro obedeceu. Pegou Paulo e Silas, colocou dentro da cela, e aí dentro da cela pegaram um tronco, colocaram os pés dos dois nos troncos e prenderam com cadeias. Então eles estavam presos duas vezes. Além de estarem na cadeia, além de estar naquela jaulinha, eles também estavam presos dentro da jaula, sem poder ir para a direita nem para a esquerda. Paulo e Silas estão machucados, acorrentados, imobilizados, presos. E eu li para você na leitura que nós fizemos juntos, que apesar deles estarem nessa situação de tanto sofrimento, perto da meia-noite, acompanhe no versículo 25, perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aquela cadeia, onde só havia gemido e sofrimento e dor, perto da meia-noite, começa a ter um louvor, uma canção exaltando a Deus. E os presos que estavam nas outras celas começam a escutar. E já é de noite e dentro da masmorra tem apenas aquela tocha colocada de distância em distância, aquela tocha acesa para iluminar o subterrâneo da prisão, para o carcereiro dar uma olhada nos presos. E os presos são acordados com a canção de Paulo e Silas. Eles começam a cantar, eu não sei que canção eles cantavam, mas eles começam a cantar e a louvar, e os presos que estavam detidos começam a ouvir com muita atenção. E é interessante que os presos começam a se sentir bem. Eles começam a prestar atenção. Que música é essa? Que canção é essa? E cada um da sua cela fica ouvindo aquela voz, aquele cântico. Era um consolo que aqueles presos estavam recebendo. Eles não sabiam o que eram, mas aquela música fazia bem para o interior deles, para a alma deles, e eles se sentiam confortados, consolados, e eles estão ouvindo Paulo e Silas com atenção. Mas como é que pode alguém cantar num lugar daquele, amarrado num tronco, com as costas sangrando, com certeza com fome, com sede? Como que alguém pode estar cantando? Que motivo que eles tinham para estarem alegres? Eles se lembravam daquela palavra que o Senhor Jesus disse, e que você pode conferir em São Mateus capítulo 5, verso 10 e 11. Naquela palavra que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus disse: alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim fizeram também com os profetas que eu mandei antes de vós. Então Paulo e Silas estavam se alegrando por causa disso. Porque eu te digo, aquilo que eu falei aqui, eu volto a repetir: é preferível você estar sofrendo, mas estando na presença de Deus, do que você estar alegre na presença do diabo. Eu não quero bênção nenhuma do diabo, eu não quero ajuda nenhuma de Satanás. Eu prefiro até o sofrimento com Cristo. E Paulo e Silas estão exultando e se alegrando por causa disso. Olha, você está sendo perseguido? Estão falando mal de você por causa da tua fé? No teu serviço zombam de você? Na tua vizinhança escarnecem de você? Na tua escola zombam de você? Tudo isso fizeram comigo. Quando eu estava na universidade era uma gozação tremenda em cima de mim. O mundo olha para a gente e pensa que nós somos o bobo da corte. É verdade ou não é? O mundo nos despreza. É verdade ou não é? O mundo olha para a gente e não dá nada. Nós somos motivos de chacota, de zombaria, de escarnecimento. Isso tem acontecido com você? Tem? Pois se alegre e exulte e dê glória a Deus, porque é sinal que você é do Senhor Jesus de verdade. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei antes que ele aborreceu a mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Paulo e Silas estão alegres. Agora eu quero que você examine a situação. Alegres num sofrimento daquele?
Pastor, você falou que prefere sofrer com Cristo do que estar alegre com o diabo. É verdade. Porque ainda que alguém olhe para a gente e diga, olha que sofrimento, nós estamos alegres. Você pode estar cercado por um exército. Você pode estar na pior situação da tua vida. Você pode estar numa situação que ninguém gostaria de estar. E a pessoa vai olhar para você e vai ver que o teu rosto está iluminado. Vai ver que você está em paz. A pessoa olha para você e vê que você está bem. E a pessoa diz, como é que pode? Essa pessoa passando por essa situação e está alegre desse jeito. Eu, se fosse essa pessoa, já tinha dado um tiro na cabeça. E a pessoa olha para você e fala, como? Como pode? Numa situação dessa, e essa pessoa está alegre, como pode? Sabe por quê? A nossa alegria não depende do que está à nossa volta. Porque a nossa alegria não vem de fora. A nossa alegria não depende dos móveis que estão à nossa volta. A nossa alegria não depende das paredes que estão à nossa volta. A nossa alegria não depende das pessoas que estão à nossa volta. Porque a nossa alegria não vem de fora para dentro de nós. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria vem de dentro para fora. E é por isso que a gente consegue estar alegre em qualquer situação. Paulo e Silas estavam alegres, cantando naquela situação. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu, se fosse você, aprendi essa lição. Quer dizer que Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus, e houve um terremoto, e as prisões de todos foram abertas. Eu, se fosse você, eu colocava isso em prática agora. E começava a glorificar a Deus agora. E começava a louvar o Senhor agora. E começava a exaltar o nome do Senhor agora. E se você glorificar a Deus agora, de todo o teu coração, e se você glorificar o Senhor com toda a tua alma, este lugar vai ser abalado, um terremoto vai acontecer, as paredes vão tremer e as prisões serão abertas. As prisões dos que estão cativos serão abertas. Glorifica, 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 porque Deus habita no meio dos louvores. Aprende isso, nas piores lutas, nas piores tribulações, glorifica o Senhor. Nos momentos mais difíceis, dá glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. E as prisões foram abertas de todos. E as luzes, as tochas se apagaram e tudo ficou escuro. O carcereiro, que não estava ali de plantão naquele momento, quando viu aquele terremoto tudo desmoronando, as cadeias abrindo, ele correu, mesmo no escuro. Ele correu. E ele não podia ver ninguém, e ninguém podia vê-lo, estava tudo escuro. E ele pensou, os presos fugiram. E eu sou um soldado romano. E um soldado romano que deixa um preso fugir, paga com a própria vida. Eu serei executado numa corte marcial. Eu serei penalizado pela fuga desses presos, mas eu não vou deixar que me matem. Eu mesmo me matarei. Ele pensou tudo isso. E no escuro ele pegou a sua espada. E quando ele ia desferir o golpe para se matar, Paulo que estava ainda dentro da cadeia, no escuro, e nem estava vendo esse homem, Paulo disse, pelo Espírito Santo de Deus. E o carcereiro ouviu, na hora que ele foi se matar, ele ouviu a voz de um homem dizendo, não se mate, não faça isso, nenhum preso fugiu, todos nós estamos aqui, no escuro. No escuro. Como isso é possível? Porque Paulo tinha o Espírito maior, o Espírito Santo de Deus que vê todas as coisas, que é maior que o espírito de adivinhação.
O carcereiro largou a espada e entrou, pegou um pouco de luz. Onde vocês estão? E ele foi conferindo, todos os presos estavam ali, mesmo com as portas abertas, nenhum preso fugiu. E ele então saltou para a cela de Paulo e viu Paulo. E esse carcereiro tinha ouvido as canções de Paulo. Esse carcereiro, quando encarcerou Paulo e Silas, ele teve que ser comunicado qual tinha sido o crime dos dois prisioneiros. E disseram para este carcereiro: prenda esses dois, porque eles estão falando aí que um tal de Jesus é o Salvador da humanidade. Prendam bem esses dois, porque eles estão anunciando um tal de um caminho da salvação. Prendam estes dois, porque eles estão dizendo que são servos do Deus Altíssimo. O carcereiro já tinha ouvido a sentença, o crime dos dois. Ouviu as canções que Paulo e Silas cantavam. E agora o carcereiro ouviu a voz de Paulo na hora que ele ia se matar. Então, o carcereiro, tremendo, ele se ajoelhou na frente de Paulo. Ele sabia que Paulo realmente era servo do Deus Altíssimo. Ele olhou para Paulo e Silas. Paulo e Silas não estavam mais com os pés presos no tronco. E ele mesmo tinha prendido. E os dois estavam soltos. Ele se ajoelhou na frente de Paulo e Silas e ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante da vida de uma pessoa. Chega um momento que você quer saber o que é que você faz para ser salvo. Então Paulo, olhando para ele, disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo foi rápido e objetivo. Mostrou para este homem que a salvação dele era Jesus. Crer em Jesus. E não somente ele seria salvo, mas também toda a sua casa. Você ouviu os testemunhos dessas mulheres que falaram aqui? Eu fiz a campanha para o meu marido que era alcoólatra, meu marido que era viciado em drogas. Eu fiz a campanha, e meu marido foi liberto, e meu marido está aí na igreja. Ah, está mesmo? Deixa eu ver. E chamo, e comprovo. Por quê? Porque se cumpriu a promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A bênção hoje não é só para você não, a bênção é para toda a família. A bênção é para a tua casa inteira. Então esse carcereiro pegou Paulo e Silas, tomando ele consigo naquela mesma hora da noite. Olha aqui, ó, versículo 33, eu quero que você acompanhe. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, porque até agora estava cheio de sangue, e o sangue estava coagulado, e era uma casca já era uma casca. Lavou aquelas manchas de sangue, lavou. E logo foi batizado ele e todos os seus. E logo, preste atenção nisso, porque eu gosto de mostrar o Evangelho. E logo foi batizado ele e todos os seus. Quer dizer que o batismo não precisa esperar. Não tem que demorar. O próprio Paulo foi batizado 3 dias depois de ter se convertido ao Senhor Jesus. Este carcereiro creu em Jesus naquela mesma hora da noite, lavou as feridas de Paulo e Silas, e na mesma hora, e logo foi batizado ele e todos os seus. O Evangelho não entrou em detalhes, mas eu vou te mostrar algo extraordinário aqui nessa passagem. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Esse carcereiro era um homem triste. Ele era um homem feliz. Agora que ele foi batizado, ele e toda a sua casa fizeram a mesa com Paulo e Silas à mesa, e eles estão se alegrando. E sendo já dia,
Versículo 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora. Que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Saí e ide em paz. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Este carcereiro, junto com a família dele, morava dentro da prisão. Ele morava dentro do cárcere. Ele tomava conta dos presos, mas ele também era um preso. Ele levou Paulo e Silas para sua casa, e a casa dele era dentro do cárcere. Se o carcereiro ia se matar porque pensou que os presos tinham fugido, é lógico que depois, quando Paulo falou para ele: não se mate que nós estamos aqui, é lógico que ele não pegou Paulo e Silas e tirou da cadeia, porque aí ele estaria dando fuga aos prisioneiros. Aí sim ele seria morto pela corte marcial romana, seria executado. Não, ele não tirou Paulo e Silas da cadeia, não. Ele morava dentro da cadeia, tanto é que quando veio a ordem para soltar Paulo e Silas, ele disse: olha, agora pois saí e ide em paz. Outra coisa que eu quero te mostrar: o carcereiro e a sua família receberam o batismo nas águas. Eles foram batizados naquela mesma noite, dentro da cadeia. Não foi em nenhum rio, foi dentro da cadeia, num tanque que era usado para os presos tomarem banho. Ele foi batizado dentro do próprio cárcere. Mas agora, mesmo estando dentro do cárcere, o carcereiro é um homem feliz. Ele é um homem livre. Ele descobriu agora porque Paulo e Silas estavam cantando naquela noite, mesmo naquela situação. Agora também ele tinha motivo para se alegrar, porque ele encontrou com Jesus Cristo a alegria dos homens. Ele encontrou o verdadeiro motivo para ele continuar vivendo. Aí ele chamou Paulo e Silas e disse: olha, vocês podem sair e ir em paz. Veja o que Paulo e Silas respondeu, para eu provar para você que ele morava dentro da cadeia, que ele foi batizado dentro da cadeia, para provar para você. Versículo 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Quer dizer que ele estava dentro da cadeia ainda, não? O carcereiro morava lá dentro. Mas o que eu quero te mostrar nesta passagem, além desses esclarecimentos que nós fizemos, que eu sei que vai ter aplicação na tua vida, de você não consultar mais cartomante, astros. Escuta, para que você vai consultar as estrelas, hein? Para saber o teu destino? Ao invés de consultar os astros, consulta aquele que criou os astros. Consulta aquele que fez todas as coisas. Você vai consultar os planetas, o movimento dos planetas. Consulta aquele que pôs os planetas no infinito. E conhecendo o verdadeiro caminho da salvação, que é Jesus Cristo, porque Paulo não anunciava ele mesmo. Paulo anunciava Jesus Cristo. E quando o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Vamos ver o versículo 30. O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. É o que eu estou pregando agora. Eu estou pregando o que Paulo pregava. Estou anunciando Jesus Cristo como solução para os teus problemas, como resposta para a tua vida. Primeira coisa, aceitar Jesus, crer em Jesus, receber Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus. E logo em seguida,
se batizar. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E logo foi batizado. É isso que eu quero te mostrar. Receber Jesus e ser batizado logo. Se você creu, tem que ser batizado logo. Pastor, antes eu quero melhorar de vida. Antes eu vou corrigir minha vida. Ah, você quer virar santo antes? Você quer virar santo? Se você virar santo, você não vai mais precisar batizar, é ou não é? Porque o batismo é para pecador. Mas sabe quando você vai virar santo? Não queria te desanimar, não. Se você vai esperar virar santo para depois se batizar, sabe quando você vai batizar? Você vai morrer e vai para o inferno. Porque se fosse para a pessoa esperar, o homem aqui perguntou para Paulo: o que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E logo foi batizado. Se não fosse assim, Paulo diria, e olha, Paulo pregava muito melhor do que eu, mas nem tem comparação. Eu sou o dedinho do pé de Paulo. Paulo conhecia profundamente o Evangelho. E ele fazia do jeito que era feito no início da era cristã. Se fosse para você esperar, Paulo teria dito para esse carcereiro: agora, meu amigo, você faz o seguinte. Vê se durante o dia você vai nos cultos. Eu estou abrindo uma igreja aqui na Macedônia. Frequenta a igreja 3 meses. Faz um cursinho de batismo. Depois volta a falar comigo que eu vou te examinar. E se eu achar que você está pronto, aí eu te batizo. Foi isso que Paulo respondeu? Paulo perguntou para o carcereiro se ele era casado, solteiro, se ele vivia bem com a mulher. Perguntou? Perguntou se ele tinha vícios ou qualquer coisa. O que Paulo perguntou para ele? A única coisa que interessa: você crê em Jesus? Você crê que ele é o Filho de Deus? É a única coisa que interessa. Porque a salvação é pessoal. Quanto a esse negócio de parar de fumar, parar de beber, tudo isso vai acontecer com você, como você ouviu testemunhos aqui. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso. Porque a santificação é um processo. Antes você falava um palavrão, ou melhor, 10 por dia. Ou melhor, era 10 palavras e 9 palavrão. Era ou não era? Mas se você falava 10 palavrões em cada 11 palavras, com o tempo você vai falar 1 por dia. Mas aquele 1 por dia que escapou, vai te doer o coração. Puxa, por que eu falei? Eu não devia ter falado esse palavrão. Aí depois você começa a falar 1 por semana. Ai, mas por que escapou aquele? Aí você começa a falar 1 por mês. Aí 1 por ano. É assim a santificação. Bebida, cigarro, tudo isso Deus já está fazendo a obra na tua vida. Tudo isso. Tudo isso Deus está preparando. Deus está fazendo a obra. Você está em processo de santificação. Porque na igreja cristã, o que valia era, creu e está sendo batizado. Pastor, eu devo esperar mais? Lógico que não. Estou te mostrando aqui no Evangelho. Não tem que esperar. O principal é, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Você crê que Jesus Cristo subiu aos céus e está sentado à direita de Deus? Você crê que Jesus Cristo vai voltar? Pronto. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas eu não devo conhecer a Bíblia inteira antes? Você vai conhecer a Bíblia, mas devagar, como eu ainda estou aprendendo com ela. Quantas vezes eu já li essa passagem do carcereiro de Filipos, e o que Deus me deu hoje não é o mesmo que Ele me deu há 1 ano atrás. Cada vez Ele vai te dando mais, a palavra de Deus se renova. Você quer saber a verdade? Nunca você vai aprender esse livro. Nunca. Isso não tem fim. Por isso que a palavra de Deus é nova a cada dia. Eu posso pregar toda semana essa mesma passagem, e cada vez Deus me dá uma coisa diferente. Que Ele me ensina, eu aprendo e eu transmito para vocês, como eu transmiti hoje o que Ele me passou. Você vai aprender com o tempo. Pastor, eu não tenho que ler toda a Bíblia antes para depois me batizar? Não!
O carcereiro aqui leu o Evangelho, hein? Eu pergunto para você, esse carcereiro que Paulo batizou naquela mesma noite, ele leu o Evangelho? Não leu. Ele frequentou igrejas? Não. O que aconteceu com ele? Ele creu. Ele creu e foi batizado. É assim. É assim. As igrejas evangélicas estão começando a complicar a salvação. As igrejas evangélicas estão seguindo o caminho que fez o catolicismo romano fracassar. Complica a salvação. Complica. Vai pondo um monte de barreiras, vai pondo aí obstáculos. O caminho do católico é tão comprido para ele chegar até no céu. Ele tem que passar pelo padre, se confessar com o padre para ser absolvido. Depois com o cardeal, depois com o papa, aí depois com Maria. Aí vai decidir se ele vai para o limbo, se ele vai para o purgatório. Aí ele fica um tempão no purgatório, até o dia que resolvem tirar a alma dele do purgatório. Aí ele vai, chega no céu, aí São Pedro, que está com a chave, vai resolver se ele entra ou não no céu. Caminho comprido que fizeram. Tem primeira comunhão, segunda comunhão. Meu Jesus, que caminho complicado que os católicos traçaram. Os católicos não, a igreja católica. Essa é a razão porque o catolicismo romano está fracassando. As igrejas cristãs, as igrejas evangélicas estão caindo num erro parecido. Não, peraí, para batizar eu quero saber da tua vida. Não, peraí, para batizar você vai ter que fazer um cursinho de batismo, 3 meses. Aí o pastor vira, não, você não está pronto ainda para batizar. Estão complicando, hein? Agora para você ser salvo você tem que passar pelo pastor? Ah, é? Onde que está isso no Evangelho? Eu estou lendo no Evangelho que para batizar você tem que passar somente por Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Não é o pastor que decide quem vai ser salvo e quem não vai. Eu só anuncio o caminho. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu só te anuncio o caminho. E o Espírito Santo testifica por mim e você está sentindo que eu sou de Deus. E eu te li o Evangelho puro, a verdadeira palavra de Deus. Do jeito que era na igreja cristã primitiva. É assim que tem que ser agora. Ou será que a igreja evoluiu? Não, a igreja não evoluiu. Ela tem que ser a mesma. Ela não pode ser nem pior e nem melhor do que está aqui. Ela tem que ser isso daqui, ó. Ela tem que ser exatamente isso. Então, a tua decisão é agora. Você quer saber o que você precisa fazer para ser salvo? É isso daqui. Eu te li o Evangelho. Mas não adianta eu querer te pegar e te jogar na água, na marra. Porque vai entrar um pecador seco e vai sair um pecador molhado. É você que tem que decidir. Eu quero, eu creio. Aí entra um pecador seco e sai um salvo, lavado de todos os seus pecados. Sai uma nova criatura, um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas é você que tem que decidir.